Ninguém sabia. Mas uma faxineira guardava o segredo mais perigoso daquela empresa. Marina deslizava pelo mármore reluzente como uma sombra eficiente, seu carrinho de limpeza sussurrando sobre as rodas bem oleadas. 16 anos percorrendo os mesmos corredores, limpando os mesmos escritórios, invisível para os executivos que atravessavam sua vida sem sequer notá-la. Ela havia se acostumado com essa transparência, transformando-a em um escudo protetor. O pano de microfibra deslizava sobre as superfícies de vidro com movimentos precisos e quase meditativos. Marina observava a cidade despertar através das janelas panorâmicas do 40º andar, as luzes se acendendo uma a uma como estrelas terrestres. Sabia de cor o ritmo da metrópole. Primeiro os padeiros, depois os motoristas de ônibus, em seguida os primeiros executivos ansiosos, sempre correndo contra o tempo. Ninguém jamais perguntara seu nome verdadeiro. Para a maior parte dos funcionários, ela era simplesmente a moça da limpeza, ou Dona Marina, uma figura familiar, mas anônima que garantia que tudo estivesse perfeito quando chegassem. Ela preferia assim. Invisibilidade significava liberdade para observar, para compreender aquele mundo de negócios sem fazer parte dele. Marina conhecia os segredos não ditos daqueles corredores. Sabia quem chorava escondido no banheiro do 10º andar, quem deixava cartas de amor no bolso do paletó, quem dormia no escritório 3 noites por semana. Observava as vidas fragmentadas daqueles homens e mulheres poderosos, seus medos disfarçados de pressa, suas solidões mascaradas de autoridade. O elevador subiu silenciosamente até o 42º andar, onde ficava a presidência. Marina hesitou por um instante antes de inserir seu cartão de acesso. Era o último andar de sua rota, o território mais sagrado do edifício, onde as decisões mais importantes eram tomadas por homens que ela via apenas de relance. As portas se abriram, revelando um corredor diferente dos demais. Não havia cubículos ou salas apertadas. Apenas algumas portas imponentes, uma recepção de mármore e vidro e um silêncio ainda mais profundo que o resto do prédio. Marina começou sua rotina. Aspirar o carpete felpudo, limpar os vasos de plantas exóticas, polir as maçanetas douradas. Foi quando escutou. Um som baixo, quase imperceptível, vinha da sala principal. Marina parou, o coração disparando. Não deveria haver ninguém ali àquela hora. Aproximou-se da porta entreaberta e reconheceu imediatamente a voz de Leonardo Ferraz, o presidente da empresa, o homem cujo retrato severo decorava o saguão principal. Mas não era a voz firme e controlada que ela estava acostumada a ouvir pelos corredores. Era um som quebrado, vulnerável. Ele estava chorando. Marina paralisou. Leonardo Ferraz, o empresário implacável, cujo nome estampava jornais econômicos, cujas decisões afetavam milhares de vidas, chorava sozinho em seu escritório na madrugada. Não era um choro de raiva ou frustração, mas algo mais profundo. Era o pranto de um homem completamente perdido. Ela deveria ir embora. Deveria fingir que não tinha escutado nada, terminar sua limpeza e desaparecer como sempre fazia. Era a regra não escrita de sua posição. Ver tudo, não ver nada. Mas algo naquele som desesperado a tocou de uma forma que não conseguia explicar. Marina ficou ali por longos minutos, dividida entre a discrição que aprendera e uma compaixão inesperada que nascia em seu peito. Pela primeira vez em 16 anos, ela queria fazer mais do que limpar. Queria estender a mão para alguém que, por um momento, parecia tão perdido quanto qualquer pessoa comum. O choro cessou abruptamente, substituído por um silêncio ainda mais carregado. Marina recuou, seu coração batendo descompassado. Terminou a limpeza em silêncio, mas sabia que algo havia mudado irreversivelmente naquela madrugada. Quando as portas do elevador se fecharam, levando-a de volta ao mundo dos corredores inferiores, Marina carregava consigo mais do que a satisfação do dever cumprido. Carregava a imagem de uma vulnerabilidade inesperada, de uma humanidade que jamais imaginara encontrar no topo daquela torre de vidro e aço. E sem saber, Leonardo Ferraz carregaria para sempre a lembrança de passos suaves que pararam diante de sua porta, uma presença silenciosa
que testemunhou sua noite mais sombria, sem julgamento nem intrusão. Uma conexão invisível havia se formado entre dois mundos aparentemente incompatíveis. Os dias que se seguiram trouxeram uma inquietação estranha para Marina. Ela subia ao 42º andar com uma ansiedade que não conseguia nomear, como se estivesse invadindo um território sagrado onde havia testemunhado algo que não deveria ter visto. O escritório de Leonardo permanecia sempre vazio quando ela chegava, mas a lembrança daquele choro solitário ecoava entre as paredes de vidro. Leonardo, por sua vez, começou a chegar mais cedo ao escritório. Não admitia para si mesmo que procurava algo ou alguém. Apenas sabia que a solidão daquelas manhãs havia se tornado insuportável, após uma noite em que sentira uma presença compreensiva do outro lado da porta. Uma presença que não invadira, não julgara, apenas estivera ali. Foi numa quinta-feira chuvosa que seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Marina empurrava seu carrinho pelo corredor quando ouviu o elevador se abrir. Seu coração disparou. Nunca havia encontrado ninguém naquele andar tão cedo. Tentou acelerar o passo, desaparecer numa das salas laterais, mas a voz a alcançou antes que pudesse escapar. Com licença. A voz era grave, controlada, mas havia algo nela que Marina reconheceu imediatamente. Era a mesma voz que chorara na madrugada, agora revestida de autoridade empresarial. Ela se virou lentamente, mantendo os olhos baixos como havia aprendido a fazer em todos aqueles anos. Sim, senhor. Leonardo parou diante dela, e pela primeira vez em 16 anos Marina sentiu que alguém realmente havia. Não como a moça da limpeza, mas como uma pessoa. Ele estudou seu rosto por um momento que pareceu eterno, como se tentasse decifrar algo. Você trabalha aqui há muito tempo? A pergunta soou hesitante, quase vulnerável. 16 anos, senhor. Marina mantinha a voz baixa, profissional, mas por dentro algo se agitava. Havia reconhecimento nos olhos dele, uma busca por algo que ela não sabia se deveria confirmar. Leonardo assentiu devagar. Havia algo familiar nela, uma qualidade indefinível que o tranquilizava e o perturbava ao mesmo tempo. Queria perguntar se ela havia estado ali na noite de sua vulnerabilidade, mas as palavras não vinham. Você já me viu antes? Quero dizer, além de... Ele gesticulou vagamente, perdido entre a hierarquia corporativa e algo mais humano que lutava para emergir. Marina ergueu os olhos pela primeira vez, e quando seus olhares se encontraram, uma corrente elétrica percorreu o corredor silencioso. Ela viu nos olhos dele a mesma fragilidade que testemunhara através da porta entreaberta. Ele viu nela uma compreensão sem julgamento que não encontrara em nenhum dos executivos que o rodeavam. Às vezes nossos caminhos se cruzam sem que percebamos, senhor. As palavras saíram de Marina antes que pudesse censurá-las, carregadas de um significado que ambos compreenderam instantaneamente. Leonardo sentiu o peito se apertar. Era ela, a presença silenciosa que o acompanhara na noite mais difícil dos últimos meses. A pessoa que testemunhara sua vulnerabilidade e escolhera protegê-la com discrição, em vez de expô-la. Fea, ele começou e parou, perdido entre a gratidão que queria expressar e o protocolo que governava aquele mundo. Como agradecer a alguém por ter respeitado sua fraqueza? Como se conectar com uma pessoa que sua posição social o impedia de conhecer? Marina percebeu o conflito em seus olhos e deu um passo atrás, reassumindo seu papel de invisibilidade. Tenho trabalho para fazer, senhor. Com licença. Mas quando começou a se afastar, a voz dele a deteve novamente. Qual é seu nome? Marina hesitou. Em 16 anos ninguém havia perguntado. Era sempre dona alguma coisa ou simplesmente você. Virou-se lentamente. Marina, senhor. Marina. Ele repetiu o nome como se estivesse gravando na memória. Leonardo. Meu nome é Leonardo. A apresentação soou absurda e necessária ao mesmo tempo. Dois mundos se tocando através de seus nomes, quebrando protocolos invisíveis que governavam aquele espaço. Marina assentiu, e desta vez conseguiu se afastar, mas carregava consigo a imagem dos olhos de Leonardo. Não mais o presidente distante da empresa, mas um homem chamado Leonardo que havia chorado sozinho
e agora conhecia seu nome. Leonardo ficou ali por longos minutos após ela desaparecer no elevador, o nome Marina ecoando em sua mente. Pela primeira vez em anos, não se sentia completamente sozinho naquela torre de vidro. Alguém o havia visto em sua humanidade mais crua e escolhera protegê-la. E agora, ele tinha um nome para essa proteção inesperada. As semanas que se seguiram transformaram as madrugadas do edifício em um território de encontros não planejados. Leonardo começou a chegar ainda mais cedo, e Marina descobriu-se demorando mais tempo no 42º andar, como se ambos buscassem essa intersecção delicada entre seus mundos. Eram conversas breves, sempre formais na superfície, mas carregadas de subtextos que nenhum dos dois ousava verbalizar. Leonardo perguntava sobre a limpeza, sobre o funcionamento do prédio, questões banais que serviam de pretexto para prolongar esses momentos. Marina respondia com a educação profissional de sempre, mas seus olhos revelavam uma atenção que ia muito além do dever. Você já viu o amanhecer daqui de cima? A pergunta surgiu numa manhã especialmente silenciosa, quando a chuva havia dado lugar a um céu limpo e rosado. Marina hesitou, o pano de limpeza parado em suas mãos. Todos os dias, senhor Leonardo. Leonardo, ele corrigiu suavemente. Apenas Leonardo. A correção criou uma intimidade perigosa entre eles. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Sabia que estava atravessando uma linha invisível, adentrando um território onde sua invisibilidade social não poderia protegê-la. O senhor... Você tem dormido bem? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse detê-la, revelando que ela notara as olheiras, a tensão que ele carregava nos ombros. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Ninguém perguntara sobre seu bem-estar em muito tempo. Nem sua equipe de executivos, nem seus sócios, nem sua família distante. Apenas Marina, a mulher invisível que limpava os rastros de sua vida corporativa. Nem sempre. A honestidade na resposta o surpreendeu igualmente. E você, Marina? Já imaginou como seria ver o mundo de outra perspectiva? A pergunta carregava mais peso do que aparentava. Marina compreendeu que ele não falava apenas sobre a vista do 42º andar, mas sobre a possibilidade de transcender as posições que o destino lhes havia atribuído. Às vezes, ela admitiu, sua voz quase um sussurro, mas imaginar e viver são coisas diferentes. Leonardo assentiu devagar. Havia uma sabedoria naquelas palavras que o tocou profundamente. Marina conhecia os limites do mundo de uma forma que ele, acostumado a quebrar barreiras financeiras e corporativas, ainda estava aprendendo. Foi então que Marcos Ferraz, primo e vice-presidente da empresa, emergiu do elevador. A presença dele mudou instantaneamente a atmosfera do corredor. Marina baixou os olhos e retomou sua limpeza com movimentos mecânicos, voltando ao papel de invisibilidade. Leonardo sentiu o maxilar se contrair, uma irritação inexplicável tomando conta dele. Primo, você está aqui cedo. Marcos observou a cena com olhos calculistas, notando a proximidade entre os dois, a tensão que pairava no ar. Algum problema? Nenhum problema. Leonardo respondeu, mas sua voz soou tensa demais para ser convincente. Marcos sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Ele havia notado algo, uma dinâmica que não conseguia nomear, mas que instintivamente o incomodava. Marina, percebendo o clima, murmurou uma desculpa e desapareceu no elevador. Cuidado, primo, Marcos disse quando ficaram sozinhos. Certas confusões podem ser mal interpretadas. A imprensa anda de olho em tudo que fazemos. A advertência soou como uma ameaça velada, mas Leonardo fingiu não perceber. Assentiu vagamente e se dirigiu ao escritório, mas as palavras de Marcos ecoavam em sua mente como um presságio sombrio. Marina, no elevador que descia, sentia o coração disparado. Havia algo na forma como Marcos a observara que a deixou profundamente desconfortável. Era um olhar que conhecia bem, o olhar de quem via problemas onde outros viam pessoas. Naquela manhã, ambos compreenderam que sua conexão silenciosa não passaria despercebida para sempre. O mundo corporativo tinha olhos e ouvidos em todos os cantos, e diferenças de classe não eram apenas questões sociais,
Eram muralhas protegidas por guardas vigilantes. Leonardo se trancou em seu escritório com uma sensação de claustrofobia que não sentia há anos. Marina terminou sua jornada com um aperto no peito, sabendo que algo precioso e frágil havia sido detectado e marcado como ameaça. A conexão que nascera entre eles começava a enfrentar seus primeiros obstáculos. E ambos pressentiam que o pior ainda estava por vir. O mês de outubro chegou trazendo manhãs mais frias e uma rotina que se estabelecera quase sem que percebessem. Leonardo começou a deixar café preparado em uma pequena sala anexa ao seu escritório, sempre 2 xícaras, sem nunca mencionar explicitamente o segundo lugar. Marina, por sua vez, prolongava discretamente sua limpeza naquele andar, aceitando tacitamente o convite silencioso. Era um ritual delicado, quase clandestino. Sentavam-se em silêncio, observando a cidade acordar através dos grandes vidros, compartilhando uma intimidade que nenhum dos dois se permitia analisar profundamente. Não eram conversas longas. O perigo da proximidade ainda pairava sobre eles como uma sombra. Mas eram momentos de paz genuína que ambos passaram a valorizar acima de qualquer coisa. Minha filha me liga uma vez por mês. Leonardo disse numa manhã especialmente silenciosa, as palavras surgindo sem preparação. Do exterior, sempre ocupada demais para uma conversa real. Marina segurou a xícara entre as mãos, absorvendo o calor e a confiança inesperada. Era a primeira vez que ele compartilhava algo verdadeiramente pessoal. Filho único? Ela perguntou suavemente. Filha única. Cresceu pensando que eu valoriza mais a empresa do que ela. Ele pausou, como se as palavras custassem a sair. Talvez não estivesse errada. Marina sentiu uma pontada de compaixão. Via agora que toda aquela autoridade, todo aquele poder, vinha acompanhado de uma solidão profunda que ele carregava como um fardo pessoal. Nunca é tarde para mudar perspectivas, ela ofereceu, e ele a olhou com uma expressão que misturava gratidão e surpresa. E você, Marina, família? Tenho uma filha, enfermeira. Trabalha no período noturno para não cruzar comigo. Marina sorriu tristemente. Ela se envergonha do que eu faço. Acha que poderia ter conseguido algo melhor para nós duas. Leonardo percebeu a dor escondida atrás da aceitação aparente. Marina carregava suas próprias feridas familiares, seus próprios arrependimentos silenciosos. Ela não compreende o valor do que você faz, ele disse. E havia uma sinceridade absoluta em sua voz. Marina ergueu os olhos para ele, tocada pela seriedade da declaração. Às vezes é mais fácil aceitar a vergonha dos outros do que confrontá-la. A sabedoria daquelas palavras atingiu Leonardo como um soco no estômago. Marina havia acabado de verbalizar algo que ele sentia há anos sobre sua relação com a filha, sobre as expectativas familiares, sobre a forma como construir a sua vida inteira. Foi nesse momento que ele decidiu confiar nela completamente. Marina, eu preciso te contar algo. Sua voz se tornou mais baixa, mais urgente. Sobre aquela noite, quando você me ouviu. Ela assentiu, encorajando-o a continuar. Eu estava recebendo pressões. Marcos e alguns sócios querem que eu me afaste da presidência. Dizem que estou perdendo o controle, que minhas decisões andam erráticas. Leonardo passou a mão pelo cabelo, um gesto que Marina já aprendera a reconhecer como sinal de ansiedade extrema. Por que eles querem isso? Lucro. Sempre o lucro. Ele suspirou profundamente. Querem vender parte da empresa para um grupo estrangeiro. Eu me oponho. Acredito que podemos manter nossa independência, proteger nossos funcionários. Marina compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Não era apenas uma disputa empresarial. Era uma batalha pela alma da empresa, pelos empregos de milhares de pessoas como ela. Eles podem te forçar a sair? Não facilmente, mas Marcos é inteligente. Está construindo uma narrativa sobre minha instabilidade, coletando evidências de que não estou apto a liderar. Leonardo a olhou diretamente nos olhos. Por isso nossa amizade pode ser perigosa para você. Marina sentiu um frio no estômago. Agora entendia o olhar calculista de Marcos, as advertências veladas. Ela havia se tornado, sem saber, uma peça no jogo de xadrez corporativo. Você está me avisando para que eu me afaste? Ela perguntou,
tentando manter a voz firme. Leonardo demorou para responder, como se pesasse cada palavra cuidadosamente. Estou te avisando para que você saiba em que está se envolvendo. A escolha é sua. Marina olhou para as mãos dele, que tremiam quase imperceptivelmente enquanto seguravam a xícara de café. Viu ali não o presidente poderoso, mas um homem enfrentando forças que ameaçavam destruir tudo que havia construído. Um homem que, apesar dos riscos, havia escolhido ser honesto com ela. A escolha já foi feita há muito tempo. Ela disse finalmente, sua voz carregada de uma determinação que a surpreendeu. Naquela primeira madrugada, quando se separaram naquela manhã, ambos sabiam que haviam cruzado mais uma linha. A confiança estava estabelecida, mas com ela vinha um peso novo. O peso de saber que sua conexão poderia ter consequências que ultrapassavam suas vidas pessoais. A descoberta aconteceu por acaso, numa tarde em que Marina precisou voltar ao prédio para buscar uma chave que havia esquecido. O sol já se punha quando ela chegou ao 42º andar, esperando encontrar os corredores vazios como sempre. Em vez disso, escutou vozes vindas da sala de reuniões. Reconheceu imediatamente a voz de Marcos, mas havia algo em seu tom que a fez parar e escutar. Não era a voz polida e controlada que ele usava durante o dia. Era fria, calculista, cruel. A situação está se resolvendo sozinha, doutor. Marcos falava ao telefone, caminhando de um lado para outro da sala. Leonardo está criando exatamente o tipo de associações inadequadas que precisávamos documentar. Marina sentiu o sangue gelar. Encostou-se à parede, o coração disparando. Não precisaremos fabricar nada. A faxineira tem se encontrado com ele regularmente. Manhãs inteiras sozinhos. Já consegui algumas fotos, vídeos discretos. Marcos riu, um som que não tinha nada de humor. A narrativa de instabilidade mental combinada com comportamento inadequado será perfeita. As pernas de Marina tremeram. Ela estava sendo usada como arma contra Leonardo sem sequer saber. Claro que ela não sabe de nada, é apenas uma ferramenta útil. Depois que conseguirmos afastar Leonardo, ela será facilmente descartável. Roubo, negligência, qualquer coisa serve. Marina teve que cobrir a boca para abafar um grito de horror. Não apenas Leonardo estava sendo traído por seu próprio primo, ela estava sendo preparada para a destruição total. O laudo psiquiátrico está quase pronto? Excelente. Com as evidências do comportamento errático e as fotos comprometedoras, teremos tudo o que precisamos para a reunião do conselho. Marina conseguiu se afastar silenciosamente, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou as chaves. Precisava avisar Leonardo imediatamente. Mas como explicar que estivera escutando conversas privadas? Como provar algo tão monstruoso? No dia seguinte, chegou mais cedo do que nunca. Leonardo já estava lá, com o café preparado como sempre. Mas quando ela o viu, toda a confiança que havia construído pareceu desmoronar. Leonardo, eu preciso te contar algo importante. Ele notou imediatamente a tensão em sua voz, a palidez de seu rosto. O que aconteceu? Seu primo, Marcos. Eu escutei uma conversa ontem à noite. Marina relatou tudo o que havia ouvido, observando o rosto de Leonardo se transformar com cada palavra. Horror, raiva e depois algo que ela não conseguiu identificar. Leonardo ficou em silêncio por muito tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava estranhamente controlada. Marina, isso é muito sério. Você tem certeza absoluta do que escutou? Tenho certeza, ela respondeu, mas algo no tom dele a deixou desconfortável. E você não contou para mais ninguém sobre nossos encontros? A pergunta a atingiu como um tapa. Claro que não. Por que pergunta isso? Leonardo se levantou e começou a caminhar pela sala, uma agitação que ela nunca havia visto nele antes. Marina, você compreende a gravidade do que está me dizendo? Acusações contra Marcos sem provas podem ser... Podem ser o quê? Ela interrompeu, uma raiva súbita brotando em seu peito. Você acha que eu estou mentindo? Não é isso. Mas Marcos é meu primo, meu sócio há décadas. Essas acusações... Leonardo parou, passando a mão pelo rosto. Preciso pensar com clareza sobre isso. Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. A forma como ele falava, a dúvida em seus olhos,
Era como se toda a confiança que haviam construído houvesse evaporado em questão de minutos. Você não acredita em mim? Não era uma pergunta. Marina, eu... Leonardo tentou se aproximar, mas ela recuou. 16 anos limpando este lugar. 16 anos sendo invisível. E a primeira vez que vejo algo importante, que tento proteger alguém. Sua voz se quebrou. Você pensa que eu sou o quê? Uma oportunista? Uma mentirosa? Não é isso que estou dizendo. É exatamente o que está dizendo. Marina pegou sua bolsa com mãos trêmulas. Você está escolhendo acreditar no homem que quer te destruir, em vez de acreditar em mim. Leonardo ficou parado, assistindo-a se afastar. Parte dele sabia que ela estava certa, que sua reação havia sido injusta. Mas décadas de desconfiança corporativa, anos de paranoia sobre quem era aliado e quem era inimigo, haviam criado uma resposta automática que ele não conseguiu controlar. Marina, espere. Mas ela já havia saído, deixando para trás apenas o eco de sua dor e a xícara de café ainda quente e intocada sobre a mesa. Leonardo ficou sozinho na sala, percebendo tarde demais que havia acabado de destruir a única fonte de verdade e apoio genuíno que tinha em sua vida. E que, ao fazer isso, havia entregado exatamente o que Marcos queria: seu isolamento completo. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa para ambos. Marina chegava ao trabalho 1 hora mais tarde, calculando precisamente para evitar qualquer possibilidade de encontro. Leonardo permanecia em seu escritório, mas o café não era mais preparado, as 2 xícaras guardadas como lembretes dolorosos de uma confiança perdida. Marina sentia como se uma parte de si tivesse sido arrancada brutalmente. Não era apenas a dor da desconfiança, era o despertar cruel para uma realidade que havia tentado ignorar. Por algumas semanas preciosas, ela havia se permitido acreditar que podia existir algo além de sua invisibilidade, que alguém havia como pessoa em vez de função. A filha ligou numa noite particularmente difícil. Mãe, você está bem? Sua voz está estranha. Marina hesitou. Como explicar que havia construído um mundo de fantasia ao redor de encontros matinais com um homem que jamais poderia realmente confiar nela? Estou apenas cansada, filha. Mãe! A voz de Clara se suavizou. Eu sei que às vezes sou dura com você sobre seu trabalho, mas é porque te amo. Você merece mais do que limpar depois dos outros a vida inteira. As palavras ditas com amor genuíno cortaram Marina mais profundamente do que qualquer crítica. Clara não sabia que sua mãe havia momentaneamente acreditado que merecia mais, e havia descoberto da forma mais cruel possível que não merecia. Eu sei, querida. Eu sei. Depois que desligou, Marina se permitiu chorar pela primeira vez desde a ruptura. Não chorava apenas por Leonardo, mas por todas as vezes que havia se contentado com migalhas de reconhecimento, por todos os anos em que aceitara sua invisibilidade como destino natural. Leonardo, por sua vez, mergulhara em um ciclo destrutivo de trabalho obsessivo e insônia. Revisava contratos até as primeiras horas da madrugada, como se a exaustão pudesse apagar a lembrança dos olhos magoados de Marina quando ela percebeu que ele duvidara dela. Foi Marcos quem primeiro notou sua deterioração. Primo, você precisa descansar. Está com uma aparência terrível, disse numa reunião matinal, fingindo preocupação diante dos outros executivos. Leonardo ergueu os olhos dos documentos, e todos na sala puderam ver as olheiras profundas, a palidez pouco saudável. Estou bem. Talvez devesse considerar tirar umas férias. Um descanso pode fazer maravilhas. Marcos insistiu, e alguns executivos assentiram concordando. Leonardo sentiu uma onda de paranoia. Era genuína preocupação ou parte de um plano maior? A semente de dúvida que Marina havia plantado crescia em sua mente, mas agora ela não estava mais lá para confirmar suas suspeitas ou acalmar seus medos. Naquela noite, sozinho no escritório, Leonardo fez algo que não fazia há anos. Abriu o porta-retratos que mantinha guardado na gaveta. Uma foto de sua filha aos 10 anos, sorrindo durante um piquenique que ele mal lembrava de ter acontecido. A filha que agora mal falava com ele. A filha que cresceu acreditando que o trabalho era mais importante que ela. A filha que, como Marina havia observado,
com dolorosa precisão, não estava necessariamente errada. Pegou o telefone e discou o número que sabia de cor, mas raramente usava. Pai! A voz de Isabel soou surpresa. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só queria escutar sua voz. O silêncio do outro lado da linha foi longo, carregado de anos de conversas não realizadas e afetos não expressos. Pai, você tem bebido? A pergunta o atingiu como um soco. Mesmo sua própria filha questionava sua estabilidade mental. Não, Isabel. Estou apenas refletindo sobre algumas coisas. Que tipo de coisas? Leonardo lutou para encontrar palavras. Como explicar que uma faxineira havia lhe mostrado verdades sobre si mesmo que ninguém mais ousara verbalizar? Como dizer que havia perdido a única pessoa que realmente o via como humano? Sobre as escolhas que fiz. Sobre o que realmente importa. Isabel respirou profundamente. Pai, isso não parece você. Você está realmente bem? A preocupação genuína na voz dela o tranquilizou e o amedrontou ao mesmo tempo. Até mesmo sua filha notava que algo havia mudado nele. Mas seria mudança ou deterioração? Estou tentando estar bem. Depois que desligaram, Leonardo permaneceu sentado no escuro do escritório, compreendendo que sua busca por autenticidade e conexão humana estava sendo interpretada por todos ao seu redor como instabilidade. Marina havia tentado avisá-lo sobre Marcos e ele a havia rejeitado. Agora, isolado e cada vez mais desconfiado de todos ao seu redor, começava a perceber que talvez ela fosse a única pessoa que realmente tentara protegê-lo. Mas era tarde demais. O dano estava feito, a confiança estava quebrada, e ele se via exatamente onde Marcos queria que ele estivesse, completamente sozinho, questionando sua própria sanidade, sem aliados em quem confiar. No andar de baixo, Marina terminava sua jornada de trabalho, carregando não apenas o peso da limpeza, mas a dolorosa consciência de que havia se permitido sonhar com um mundo onde não pertencia. E que, ao fazer isso, havia se tornado vulnerável a uma dor que prometera a si mesma nunca mais sentir. 2 semanas se passaram desde a última conversa entre Marina e Leonardo. 2 semanas de uma dança dolorosa de evitação mútua. Marina havia desenvolvido uma rota alternativa pelo prédio que minimizava suas chances de encontrá-lo, enquanto Leonardo se trancava cada vez mais em seu escritório, evitando até mesmo as reuniões que antes considerava essenciais. Foi numa quinta-feira que Marina descobriu algo que a fez questionar tudo novamente. Estava limpando uma sala de conferências no 41º andar quando escutou Marcos ao telefone novamente. Desta vez, porém, sua conversa revelava detalhes ainda mais sinistros. O médico já assinou o laudo. Instabilidade emocional aguda, recomendação de afastamento imediato. Marcos ria baixinho. As fotos que conseguimos dos encontros matinais foram fundamentais. Comportamento inadequado com funcionária, quebra de protocolo empresarial. Marina sentiu náusea. As fotos, aqueles momentos preciosos de café e conversa, haviam sido documentados, transformados em evidência de algo sórdido e impróprio. Não, a funcionária não será um problema. Já preparamos evidências de pequenos roubos. Uma caneta de ouro desaparecida do escritório dele. Alguns petty cash que não batiam. Quando precisarmos silenciá-la definitivamente, teremos tudo pronto. O sangue de Marina gelou. Marcos não estava apenas destruindo Leonardo, estava preparando sua própria destruição como plano reserva. Ela era simultaneamente arma e alvo, usada para derrubar Leonardo e depois descartada como ameaça. Desta vez, Marina sabia que não poderia simplesmente contar a Leonardo. Ele não acreditara antes, e agora, isolado e paranoico, provavelmente interpretaria qualquer aproximação dela como confirmação das suspeitas de Marcos. Precisava de provas. Naquela noite, Marina fez algo que jamais havia feito em 16 anos de trabalho. Retornou ao prédio após o expediente. Usando suas chaves de serviço, conseguiu acesso aos andares executivos quando todos já haviam ido embora. O escritório de Marcos estava trancado, mas ela conhecia os sistemas de limpeza de todo o prédio. Sabia onde ficavam as chaves reserva, quais alarmes eram ativados e quando.
Dentro do escritório dele, Marina encontrou muito mais do que esperava. Havia uma pasta inteira dedicada a Projeto Renovação, documentos detalhando cada passo do plano para remover Leonardo da presidência. Fotografias dela e Leonardo tiradas com lentes de longo alcance. Relatórios médicos falsos. E mais chocante ainda, contratos já assinados com o grupo estrangeiro que compraria a empresa. Marina fotografou tudo com o celular antigo que sua filha havia lhe dado. Cada documento, cada foto, cada página dos contratos. Suas mãos tremiam, mas ela sabia que aquelas imagens eram a única chance de salvar não apenas Leonardo, mas também a si mesma. Estava guardando a última pasta quando escutou o elevador se abrir no corredor. Passos se aproximavam. Marina rapidamente apagou as luzes e se escondeu atrás da mesa, o coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido. Marcos entrou no escritório, acendeu as luzes e se dirigiu diretamente ao cofre. Não percebeu nada fora do lugar, mas Marina pôde vê-lo retirar uma pequena caixa e verificar seu conteúdo. Era uma série de pequenos objetos que ela reconheceu imediatamente. Eram itens de escritório de Leonardo. A caneta de ouro que Marcos mencionara, um cartão de visitas personalizado, alguns documentos, as evidências que seriam usadas para incriminá-la quando chegasse a hora. Marina permaneceu imóvel até que ele saiu. Esperou mais 20 minutos antes de se mover. Quando finalmente conseguiu sair do prédio, carregava no celular não apenas a prova da conspiração, mas também a confirmação de que sua destruição estava tão meticulosamente planejada quanto a de Leonardo. Na manhã seguinte, Marina tomou uma decisão que a aterrorizava. Teria que confrontar Leonardo mais uma vez, arriscando-se a mais uma rejeição. Mas agora tinha provas concretas, evidências fotográficas que não poderiam ser negadas ou questionadas. Chegou ao 42º andar no horário antigo, esperando que Leonardo mantivesse sua rotina matinal. Ele estava lá, mas parecia uma sombra do homem que conhecera. Mais magro, olheiras profundas, uma tensão nos ombros que falava de noites em claro e preocupações constantes. Leonardo, ela chamou suavemente e ele se virou, surpreso. Marina. A voz dele carregava um misto de alívio e apreensão. Eu tenho as provas. Ela interrompeu, tirando o celular do bolso. Sobre Marcos. Sobre tudo. Você estava certo em duvidar, mas estava duvidando da pessoa errada. Leonardo se aproximou devagar, como se ela fosse uma miragem que pudesse desaparecer a qualquer momento. Que provas? Marina mostrou as fotos no celular. Viu o rosto dele se transformar à medida que compreendia a magnitude da traição. Não era apenas uma disputa corporativa, era uma destruição sistemática e meticulosa de tudo que ele havia construído. Meu Deus, ele murmurou, passando pelas imagens. Marina, como você conseguiu isso? Fiz o que você deveria ter me deixado fazer desde o início, ela respondeu, e havia uma firmeza nova em sua voz. Usei minha invisibilidade a nosso favor. Quando Leonardo ergueu os olhos para ela, Marina viu ali não apenas gratidão, mas algo muito mais profundo. Respeito, reconhecimento e o início de uma confiança que desta vez seria construída sobre bases sólidas de verdade e coragem mútua. A euforia de possuir as provas durou exatamente 2 horas. Leonardo e Marina estavam planejando como apresentar as evidências ao conselho administrativo quando Marcos apareceu na porta do escritório, acompanhado por 2 seguranças e uma mulher de terno que Marina não reconhecia. Leonardo, lamento muito por isso, Marcos disse, e sua voz carregava uma tristeza convincente. Mas recebemos uma denúncia muito séria que não podemos ignorar. Leonardo se levantou lentamente, instintivamente se posicionando entre Marcos e Marina. Que denúncia? A mulher de terno se adiantou. Doutora Carmen Ribas, do Departamento de Recursos Humanos. Senhor Ferraz, fomos informados que houve um roubo em seu escritório. Itens valiosos desapareceram e as câmeras de segurança mostram atividade não autorizada durante a madrugada. Marina sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Marcos havia descoberto que ela estivera em seu escritório. Pior ainda, ele estava antecipando seu plano, transformando sua busca por evidências em crime. Isso é absurdo, Leonardo disse.
Mas Marina já via a armadilha se fechando. Senhor Leonardo, um dos seguranças se dirigiu diretamente a ele. Precisamos que a senhora acompanhe a gente para esclarecer alguns fatos. Não, Leonardo disse categoricamente. Marina não vai a lugar nenhum até que tudo isso seja esclarecido adequadamente. Marcos suspirou teatralmente. Primo, compreendo sua ligação com a funcionária, mas não podemos deixar que isso comprometa nossa responsabilidade legal. A frase carregava veneno disfarçado de preocupação. Marina compreendeu imediatamente que Leonardo estava sendo forçado a escolher entre protegê-la e manter sua própria credibilidade. Leonardo, Marina disse suavemente, está tudo bem. Não está tudo bem. Ele se virou para ela, os olhos brilhando com uma raiva que ela nunca havia visto. Eles estão usando você para me atingir. Primo, Marcos interveio. Seu comportamento está confirmando exatamente as preocupações que o Conselho tem levantado sobre seu estado emocional. Talvez devesse se afastar desta situação. Era o golpe final. Leonardo percebeu a armadilha perfeita. Qualquer tentativa de proteger Marina seria interpretada como prova de sua instabilidade. Qualquer demonstração de afeto ou lealdade confirmaria a narrativa de comportamento inadequado. Marina viu o momento em que Leonardo compreendeu completamente sua situação. Viu também o momento em que ele fez a escolha mais dolorosa de sua vida. Marina, ele disse, e sua voz estava estranhamente formal. Você deve cooperar com a investigação. Tenho certeza de que tudo será esclarecido rapidamente. As palavras a atingiram como punhaladas. Marina compreendeu que Leonardo estava fazendo o que acreditava ser certo, sacrificando-a para preservar sua posição e poder continuar lutando. Mas a dor da separação foi devastadora. Claro, Sr. Ferraz, ela respondeu, voltando ao tratamento formal. Peço desculpas por qualquer inconveniente. O formalismo entre eles criou uma distância abissal na sala. Marina entregou sua identificação de funcionária e as chaves do prédio, cada gesto simbolizando o fim de 16 anos de vida naquele lugar. Marina. Leonardo chamou quando ela se dirigia à porta. Ela se virou, esperando por alguma palavra de apoio, algum sinal de que aquilo era apenas estratégia. Boa sorte, ele disse simplesmente, e Marina viu nos olhos dele toda a dor que também sentia, mas também a resignação de quem havia feito uma escolha pragmática. Quando a porta se fechou, Leonardo ficou sozinho com Marcos e sua equipe. A vitória no rosto do primo era quase insuportável de contemplar. Agora podemos focar no que realmente importa, Marcos disse. Sua recuperação e a estabilização da empresa. Mas Leonardo mal o ouvia. Olhava para as 2 xícaras que ainda estavam sobre a mesa, testemunhas silenciosas de uma conexão que ele havia escolhido quebrar para tentar salvar. Marina foi levada para uma sala no 10º andar, onde passou as próximas 6 horas, respondendo perguntas sobre sua presença no edifício, sobre seus horários, sobre sua relação com Leonardo. Cada pergunta era uma humilhação calculada, cada resposta transformada em evidência de comportamento suspeito. Quando finalmente a liberaram, com a promessa de que estariam em contato, Marina saiu do prédio sabendo que jamais voltaria. Não como funcionária, não como visitante, não como nada. Na calçada, sob a chuva fina da tarde, ela olhou para cima, para o 42º andar onde sabia que Leonardo estava. Ele também olhava pela janela, e por um momento seus olhares se cruzaram através da distância e do vidro. Ambos souberam que aquele era o fim. Não apenas de sua amizade, mas de uma versão deles mesmos que havia emergido naquelas manhãs compartilhadas. Leonardo voltaria a ser o executivo isolado e desconfiado. Marina retornaria à invisibilidade, mas agora carregando a cicatriz de ter acreditado que poderia ser mais. A ruptura estava completa, e ambos compreenderam, com uma clareza dolorosa, que haviam perdido algo precioso que talvez nunca pudessem recuperar. 3 semanas se passaram desde que Marina deixara o prédio pela última vez. 3 semanas de silêncio ensurdecedor, de rotinas quebradas e de um vazio que parecia crescer a cada dia. Leonardo não conseguia mais entrar no escritório sem sentir o peso da ausência dela.
As manhãs haviam perdido todo o significado, transformando-se em horas vazias que ele preenchia com trabalho mecânico. A segunda xícara continuava no armário, mas sua existência o atormentava como um fantasma persistente. A empresa funcionava, os negócios continuavam, mas algo essencial havia sido arrancado de sua vida. Era como se uma cor específica tivesse desaparecido do mundo, deixando tudo um pouco mais cinza, um pouco mais sem vida. Marina, por sua vez, descobrira que a invisibilidade voluntária era muito diferente da invisibilidade forçada. Estava desempregada há 3 semanas, e cada entrevista de trabalho terminava com a mesma pergunta embaraçosa sobre sua saída abrupta da posição anterior. A versão oficial, problemas de adequação profissional, soava como código para algo muito pior. Estava numa lanchonete próxima ao edifício onde costumava trabalhar, bebericando um café que não se comparava àqueles que compartilhara com Leonardo quando sua filha Clara apareceu inesperadamente. Mãe. Clara se sentou diante dela, vestindo ainda o uniforme do hospital. Preciso falar com você. Marina tentou sorrir, mas sabia que não estava conseguindo esconder bem seu estado emocional. Claro, filha. O que foi? Recebi uma ligação estranha ontem. Alguém perguntando sobre você, sobre seu histórico, sua honestidade. Clara hesitou. Mãe, o que realmente aconteceu no seu emprego? Marina sentiu o coração disparar. Marcos estava cumprindo suas ameaças, tentando manchar sua reputação definitivamente. Apenas desentendimentos administrativos. Mãe, Clara pegou suas mãos. Eu conheço você. Conheço sua integridade. Não importa o que dizem por aí. Eu sei quem você é. As palavras tocaram Marina mais profundamente do que qualquer demonstração de amor que Clara já havia feito. Não era apenas apoio filial, era reconhecimento real, baseado em anos de convivência e observação. Obrigada, filha, Marina disse, e pela primeira vez em semanas sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha. No mesmo momento, do outro lado da cidade, Leonardo estava tendo uma conversa igualmente reveladora com sua própria filha. Pai, você parece terrível. Isabel havia chegado de surpresa ao escritório, encontrando-o trabalhando numa sexta-feira à noite. Quando foi a última vez que você dormiu adequadamente? Leonardo ergueu os olhos dos documentos, percebendo que havia perdido completamente a noção do tempo. Estou bem, Isabel. Apenas muito trabalho. Não, você não está bem. Ela se aproximou e pela primeira vez em anos tocou o rosto dele com ternura maternal. Pai, o que está acontecendo realmente? A pergunta, feita com genuíno cuidado em vez de preocupação profissional, quebrou algo dentro de Leonardo. Ele se recostou na cadeira subitamente exausto. Eu magoei alguém, ele disse finalmente. Alguém que não merecia ser magoada, e agora não sei como consertar. Isabel ficou em silêncio por um momento. Nunca havia visto o pai demonstrar vulnerabilidade emocional, muito menos admitir ter cometido um erro que afetava outras pessoas. Essa pessoa, ela é importante para você? Leonardo demorou para responder, mas quando o fez, sua voz carregava uma honestidade que surpreendeu ambos. Ela me mostrou quem eu realmente poderia ser, e quando ela precisou que eu acreditasse nela, eu falhei completamente. Pai... Isabel se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Nunca te ouvi falar assim sobre alguém, nem mesmo sobre a mamãe. A observação o atingiu como um soco no estômago. Isabel estava certa. Nem mesmo em seu casamento ele havia experimentado a conexão genuína que tivera com Marina. A compreensão sem julgamento, a aceitação mútua de fragilidades. A facilidade de simplesmente existir ao lado de outra pessoa. Pode ser tarde demais para fazer algo sobre isso, ele murmurou. Ou pode ser exatamente a hora certa, Isabel respondeu. Pai, em todos esses anos te vi tomar decisões difíceis nos negócios. Por que com pessoas que importam, você acha que não pode tomar decisões difíceis também? Naquela noite, Leonardo ficou acordado até muito tarde, não trabalhando, mas pensando. Pensando em Marina, em sua coragem silenciosa, em como ela havia arriscado tudo para tentar protegê-lo, pensando em como ele havia escolhido a estratégia corporativa em vez da lealdade pessoal. E pela primeira vez desde a separação,
começou a considerar que talvez houvesse uma forma de consertar o que havia quebrado. Marina, em seu pequeno apartamento, também estava acordada. Segurava o celular antigo nas mãos, olhando para as fotos que havia tirado do escritório de Marcos. As evidências ainda existiam, a verdade ainda poderia ser revelada. Mas seria Leonardo capaz de confiar nela novamente? E mais importante ainda, seria ela capaz de se expor a mais uma rejeição? Ambos dormiriam tarde naquela noite, carregando a mesma pergunta. Seria possível reconstruir algo que havia sido quebrado tão completamente? E valeria a pena tentar? 3 semanas se passaram desde que Marina deixara o prédio pela última vez. 3 semanas de silêncio ensurdecedor, de rotinas quebradas e de um vazio que parecia crescer a cada dia. Leonardo não conseguia mais entrar no escritório sem sentir o peso da ausência dela. As manhãs haviam perdido todo o significado, transformando-se em horas vazias que ele preenchia com trabalho mecânico. A segunda xícara continuava no armário, mas sua existência o atormentava como um fantasma persistente. A empresa funcionava, os negócios continuavam, mas algo essencial havia sido arrancado de sua vida. Era como se uma cor específica tivesse desaparecido do mundo, deixando tudo um pouco mais cinza, um pouco mais sem vida. Marina, por sua vez, descobrira que a invisibilidade voluntária era muito diferente da invisibilidade forçada. Estava desempregada há 3 semanas e cada entrevista de trabalho terminava com a mesma pergunta embaraçosa sobre sua saída abrupta da posição anterior. A versão oficial, problemas de adequação profissional, soava como código para algo muito pior. Estava numa lanchonete próxima ao edifício onde costumava trabalhar, bebericando um café que não se comparava àqueles que compartilhara com Leonardo, quando sua filha Clara apareceu inesperadamente. Mãe, Clara se sentou diante dela, vestindo ainda o uniforme do hospital. Preciso falar com você. Marina tentou sorrir, mas sabia que não estava conseguindo esconder bem seu estado emocional. Claro, filha. O que foi? Recebi uma ligação estranha ontem. Alguém perguntando sobre você, sobre seu histórico, sua honestidade. Clara hesitou. Mãe, o que realmente aconteceu no seu emprego? Marina sentiu o coração disparar. Marcos estava cumprindo suas ameaças, tentando manchar sua reputação definitivamente. Apenas desentendimentos administrativos. Mãe, Clara pegou suas mãos. Eu conheço você. Conheço sua integridade. Não importa o que dizem por aí. Eu sei quem você é. As palavras tocaram Marina mais profundamente do que qualquer demonstração de amor que Clara já havia feito. Não era apenas apoio filial, era reconhecimento real, baseado em anos de convivência e observação. Obrigada, filha, Marina disse, e pela primeira vez em semanas sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha. No mesmo momento, do outro lado da cidade, Leonardo estava tendo uma conversa igualmente reveladora com sua própria filha. Pai, você parece terrível. Isabel havia chegado de surpresa ao escritório, encontrando-o trabalhando numa sexta-feira à noite. Quando foi a última vez que você dormiu adequadamente? Leonardo ergueu os olhos dos documentos, percebendo que havia perdido completamente a noção do tempo. Estou bem, Isabel. Apenas muito trabalho. Não, você não está bem. Ela se aproximou e pela primeira vez em anos tocou o rosto dele com ternura maternal. Pai, o que está acontecendo realmente? A pergunta, feita com genuíno cuidado em vez de preocupação profissional, quebrou algo dentro de Leonardo. Ele se recostou na cadeira subitamente exausto. Eu magoei alguém, ele disse finalmente. Alguém que não merecia ser magoada. E agora não sei como consertar. Isabel ficou em silêncio por um momento. Nunca havia visto o pai demonstrar vulnerabilidade emocional, muito menos admitir ter cometido um erro que afetava outras pessoas. Essa pessoa, ela é importante para você? Leonardo demorou para responder, mas quando o fez, sua voz carregava uma honestidade que surpreendeu ambos. Ela me mostrou quem eu realmente poderia ser, e quando ela precisou que eu acreditasse nela, eu falhei completamente. Pai! Isabel se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Nunca te ouvi falar assim sobre alguém, nem mesmo sobre a mamãe.
A observação o atingiu como um soco no estômago. Isabel estava certa. Nem mesmo em seu casamento ele havia experimentado a conexão genuína que tivera com Marina. A compreensão sem julgamento, a aceitação mútua de fragilidades, a facilidade de simplesmente existir ao lado de outra pessoa. Pode ser tarde demais para fazer algo sobre isso, ele murmurou. Ou pode ser exatamente a hora certa, Isabel respondeu. Pai, em todos esses anos tive tomar decisões difíceis nos negócios. Por que com pessoas que importam, você acha que não pode tomar decisões difíceis também? Naquela noite, Leonardo ficou acordado até muito tarde, não trabalhando, mas pensando. Pensando em Marina, em sua coragem silenciosa, em como ela havia arriscado tudo para tentar protegê-lo. Pensando em como ele havia escolhido a estratégia corporativa em vez da lealdade pessoal. E pela primeira vez desde a separação, começou a considerar que talvez houvesse uma forma de consertar o que havia quebrado. Marina, em seu pequeno apartamento, também estava acordada. Segurava o celular antigo nas mãos, olhando para as fotos que havia tirado do escritório de Marcos. As evidências ainda existiam, a verdade ainda poderia ser revelada. Mas seria Leonardo capaz de confiar nela novamente? E, mais importante ainda, seria ela capaz de se expor a mais uma rejeição? Ambos dormiriam tarde naquela noite, carregando a mesma pergunta. Seria possível reconstruir algo que havia sido quebrado tão completamente? E valeria a pena tentar? A troca de gestos simbólicos continuou por 2 semanas, criando uma linguagem delicada entre Marina e Leonardo. Pequenos sinais de que ambos estavam tentando encontrar um caminho de volta, um para o outro, mas ainda sem coragem para um encontro direto. Foi numa tarde de sábado que Marina tomou a decisão que mudaria tudo. Estava cuidando da suculenta, observando como ela havia crescido nos últimos dias, quando seu telefone tocou. Era sua filha Clara. Mãe, precisa vir aqui no hospital. Agora. O tom urgente na voz de Clara fez Marina sentir o sangue gelar. O que aconteceu? Não é comigo. É com alguém que você conhece. Leonardo Ferraz foi internado. Teve uma crise de exaustão e... Clara hesitou. Mãe, ele está pedindo para falar com você. Marina ficou paralisada por um momento. Leonardo no hospital. Sozinho. E pedindo por ela. Como ele soube onde você trabalha? Não sei, mas mãe, eu vi o estado dele. Ele não está bem. Não fisicamente, quero dizer. Ele está... perdido. Marina pegou suas coisas rapidamente e se dirigiu ao hospital. Durante o trajeto, 1000 pensamentos passaram por sua cabeça. Preocupação, medo, mas também uma clareza estranha. Todas as mágoas, todos os ressentimentos pareciam pequenos diante da possibilidade de que Leonardo estivesse realmente sofrendo. Encontrou-o no quarto 302, sozinho, olhando pela janela. Estava mais magro, pálido, uma sombra do homem poderoso que conhecera. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Marina, sua voz era um sussurro rouco. Você veio. Claro que vim. Ela se aproximou da cama, tocando delicadamente sua mão. O que aconteceu? Leonardo fechou os olhos, como se reunisse forças para falar. Marcos conseguiu o que queria. O conselho me afastou temporariamente da presidência. Alegaram instabilidade emocional, comportamento errático. Ele abriu os olhos e a olhou diretamente. Eles usaram nossa amizade contra mim, exatamente como você disse que fariam. Marina sentiu uma mistura de raiva e tristeza. E as provas? As fotos que tirei do escritório dele? Desapareceram do meu telefone. Alguém teve acesso aos meus dispositivos enquanto eu estava aqui. Leonardo apertou a mão dela. Marina, eu perdi tudo. A empresa, minha posição, minha credibilidade. Mas sabe do que me arrependo mais? Ela esperou em silêncio. De ter duvidado de você, de ter escolhido o medo em vez da confiança, de ter sacrificado a única coisa real que tinha na vida para tentar salvar coisas que, no final das contas, não valiam nada sem você ao meu lado. As palavras atingiram Marina profundamente. Via em Leonardo não apenas arrependimento, mas uma transformação real. A crise havia quebrado suas defesas corporativas, revelando o homem vulnerável e genuíno que ela sempre soubera que existia. Leonardo, ela disse suavemente,
Talvez você tenha perdido algumas coisas, mas encontrou outras. Você está sendo honesto consigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Ele sorriu tristemente. É irônico. Precisei perder tudo para entender o que realmente importava. Marina ficou em silêncio por um momento, processando suas próprias emoções. Percebeu que também havia mudado. A Marina de 2 meses atrás teria aceito passivamente o papel de vítima, mas a experiência havia lhe dado algo novo, consciência de seu próprio valor. Leonardo, eu também preciso te dizer algo. Ela respirou fundo. Durante essas semanas descobri que sou mais forte do que imaginava, que posso tomar decisões difíceis, investigar, lutar pelo que acredito. Não sou apenas a faxineira invisível que você conheceu. Leonardo assentiu, reconhecendo a transformação nela. Você sempre foi mais do que isso. Eu apenas fui cego demais para ver. Talvez ambos tínhamos que passar por essa separação para realmente nos encontrarmos, Marina disse. Não apenas um para o outro, mas para nós mesmos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, segurando as mãos, processando todo o crescimento doloroso que haviam experimentado. Não era mais a Marina invisível e o Leonardo poderoso. Eram 2 pessoas que haviam sido quebradas e estavam aprendendo a se reconstruir. Marina, Leonardo disse finalmente, eu não tenho mais nada para te oferecer. Nenhum poder, nenhuma posição, nenhuma segurança. Mas tenho algo que nunca tive antes. O quê? A certeza de que você é a pessoa mais importante da minha vida. E a coragem de dizer isso em voz alta, independentemente do que qualquer pessoa pense. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Era isso que sempre havia faltado entre eles, não apenas carinho ou atração, mas o reconhecimento público de sua importância, a coragem de enfrentar as convenções sociais. E eu descobri que não preciso da aprovação de ninguém para saber meu próprio valor. Ela respondeu. Nem mesmo da sua filha, nem dos empregadores, nem da sociedade. Eu sei quem sou. Quando Marina saiu do hospital naquela noite, ambos haviam compreendido que o renascimento era possível. Não um retorno ao que eram antes, mas uma evolução para algo mais autêntico e corajoso. A dor havia sido o preço de uma transformação que nenhum dos dois poderia ter alcançado sozinho. Agora restava descobrir se suas versões renovadas poderiam construir algo duradouro juntas. 6 meses depois, Marina estava na fila do banco quando o viu. Leonardo saía de uma pequena empresa de consultoria no térreo do edifício comercial, vestindo um terno mais simples que os de antes, carregando uma pasta gasta. Havia algo diferente nele, uma leveza que ela não lembrava de ter visto nos tempos corporativos. Seus olhares se cruzaram através do vidro da agência e ambos pararam no que estavam fazendo. Marina havia conseguido um emprego numa empresa de limpeza que respeitava seus funcionários. Oferecia treinamentos e a tratava como profissional, não como mobiliário invisível. Não ganhava muito, mas trabalhava com dignidade. Havia também começado um curso noturno de administração, incentivada pela filha, que finalmente compreendeu o valor da determinação da mãe. Leonardo havia perdido quase tudo no golpe de Marcos, mas descobrira que conseguia reconstruir sua vida de forma mais autêntica. A consultoria pequena onde trabalhava agora lidava com empresas familiares em crise. Irônico, considerando sua própria experiência. Ganhava uma fração do que recebia antes, mas pela primeira vez em décadas, voltava para casa sem o peso da solidão. Quando Marina terminou de resolver seus assuntos bancários, encontrou Leonardo esperando do lado de fora. Oi, ele disse simplesmente. Oi, ela respondeu e ambos sorriram com a formalidade desajeitada. Você está bem? Leonardo perguntou, e havia genuína preocupação em seus olhos. Estou. Diferente, mas bem. Marina observou as mudanças nele. E você? Também, descobrindo quem sou quando não tenho um império para dirigir. Ele riu, mas era um riso leve, sem amargura. Resulta que gosto mais de quem me tornei. Caminharam juntos por algumas quadras, conversando sobre trabalho, sobre suas filhas. Isabel havia se reaproximado dele depois da crise. Clara estava orgulhosa dos estudos da mãe. Eram conversas cotidianas, mas carregadas da intimidade de quem havia compartilhado transformações profundas. Marina, Leonardo parou numa pequena praça,
onde costumavam passar durante suas caminhadas matinais de antes. Eu sei que perdemos muito tempo, cometemos muitos erros. Não foram erros, ela interrompeu suavemente. Foram lições, dolorosas, mas necessárias. Leonardo assentiu compreendendo. Você tem razão. Eu não seria capaz de te oferecer honestidade real se não tivesse perdido tudo primeiro. E eu não seria capaz de te aceitar como igual se não tivesse descoberto meu próprio valor. Eles se sentaram num banco, observando as pessoas passarem. Não tinham pressa. Tinham aprendido que as coisas importantes não devem ser apressadas. O que você acha de tentarmos novamente? Leonardo perguntou depois de um longo silêncio. Não como éramos antes, mas como somos agora. Marina sorriu. Acho que desta vez sabemos exatamente no que estamos nos metendo. Duas pessoas comuns com trabalhos comuns, tentando construir algo extraordinário junto. Não vai ser fácil, Marina observou. Ainda somos de mundos diferentes. Ainda teremos pessoas que não vão entender. Mas agora sabemos que isso não importa. O que importa é que escolhemos estar juntos conscientemente, sabendo quem somos de verdade. Leonardo pegou a mão dela. Não o gesto protegido e clandestino de antes, mas um ato público de escolha e compromisso. Marina, não posso te prometer riqueza ou status, mas posso te prometer honestidade, presença e a coragem de enfrentar qualquer obstáculo que aparecer. E eu posso te prometer que nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Nem de você, nem de ninguém. Somos parceiros de verdade agora. Ou não somos nada. Eles se beijaram ali no banco da praça. Duas pessoas que haviam sido quebradas e se reconstruído mais fortes. Não era um final de conto de fadas. Havia cicatrizes, perdas irrecuperáveis, relacionamentos familiares que precisariam de anos para serem completamente curados. Mas havia algo mais valioso que qualquer fantasia. A certeza de que haviam escolhido um ao outro com plena consciência de quem eram, do que haviam passado e do que ainda teriam que enfrentar juntos. Quando se levantaram para ir embora, Marina pegou o celular e mostrou uma foto para Leonardo. Era suculenta, agora maior e florida numa janela ensolarada. Ela floresceu, Marina disse. Plantas assim florescem apenas quando encontram as condições certas. Leonardo sorriu, compreendendo o simbolismo. Eles também haviam encontrado as condições certas, não de conforto ou facilidade, mas de honestidade, crescimento mútuo e coragem para ser vulneráveis. Começaram a caminhar juntos em direção ao futuro, duas pessoas transformadas pela dor em versões mais autênticas de si mesmas, prontas para construir algo real e duradouro. A jornada havia sido longa e dolorosa, mas os havia levado exatamente onde precisavam estar, não perdidos um no outro, mas encontrados em si mesmos e livres para escolher conscientemente o amor.